Oi, meu nome é Isabela Agostini, eu sou estudante de medicina na UFPEL e hoje eu vim apresentar o trabalho Repercussão do uso precoce de máscaras em Pelotas RS na pandemia do Covid-19. Tudo começou no dia 1º de dezembro, quando teve o primeiro caso do Covid-19 na cidade de Wuhan, na China, sendo identificado o agente etiológico SARS-CoV-2. Depois, no dia 26 de fevereiro, foi o primeiro caso identificado no Brasil, na cidade de São Paulo. Atualmente, a gente já tem cerca de 4,5 milhões de infectados e 140 mil óbitos. De acordo com esse gráfico, as regiões mais escuras são as regiões mais acometidas e a gente consegue perceber que o Brasil como um todo está muito acometido pela doença. No dia 11 de março foi declarada a pandemia pela OMS. E aí surgiu a recomendação que profissionais de saúde e pacientes sintomáticos usassem máscara cirúrgica. Esse é o gráfico que a gente tem com os dados mundiais que são atualizados todos os dias pela Microsoft. As regiões que estão mais laranjas são as regiões mais acometidas e, como a gente consegue perceber, o sul da América do Sul está bastante acometido. Depois, no final de março, surge o projeto Máscaras Cuidativas Manto Protetor da Vida. Esse projeto surgiu porque a gente percebeu que tinham referências científicas para o uso de máscaras, e então a gente queria mascarar a cidade inteira, esse era o objetivo. E até setembro, quando esse projeto foi escrito, a gente já tinha distribuído cerca de 65 mil máscaras. E esse projeto todo se baseia num ciclo do voluntariado, que a gente recebe insumos, doações de verbas, doações de materiais de costura, e a gente leva até as costureiras voluntárias, depois elas costuram as máscaras, a gente recolhe com elas as máscaras que elas fizeram e vai, junto com um grupo de voluntários, nos bairros entregar junto com um material educativo. E a unidade cuidativa, então, é um espaço ambulatorial lúdico que reúne profissionais de diversas áreas e ele foi criado em 2016. No 1º de abril, então, veio a recomendação da OMS que todos deveriam usar máscara de tecido. E aí o conceito da máscara ideal foi evoluindo até o conceito de 5 de junho de 2020, que dizia, então, que a melhor máscara é aquela que tem uma camada externa impermeável, uma camada intermediária que filtre, como a TNT hospitalar, e uma camada interna que absorva água, como o algodão. Mas as máscaras de dupla camada de algodão já filtram até 99,5%. Foram nessas máscaras que o projeto focou. Depois, no dia 22 de abril, veio o decreto municipal que obrigava que todas as pessoas utilizassem máscaras para entrar em qualquer estabelecimento na cidade de Pelotas. Isso porque já tinha vários embasamentos científicos, como os seguintes que eu trouxe. Ocorre uma filtração das gotículas de saliva quando as pessoas usam máscara, e isso reduz a inoculação do vírus, tornando os pacientes assintomáticos ou com poucos sintomas. Os pacientes que ficam assintomáticos acabam desenvolvendo uma imunidade chamada de variolização. E também quando 80% da população faz uso de máscara, se reduz cerca de metade das mortes previstas para os 2 meses seguintes. No dia 20 de junho, então, aconteceu o primeiro óbito por Covid em Pelotas. Foi a última cidade no Brasil que tinha mais de 200 mil habitantes a registrar um óbito. A curva de infectados, então, em Pelotas foi achatada e a gente, então, com esse estudo, quis entender por que isso ocorreu e se o nosso projeto Máscaras Cuidativas tinha influência nisso. A metodologia foi um estudo quantitativo, obspectivo, transversal e exploratório. No dia 8 de agosto foi declarado o lockdown em Pelotas. Isso fez com que a gente se preocupasse, então, em analisar a situação da cidade comparada com 5 municípios mais populosos e 5 municípios menos populosos que Pelotas na região sul. E a gente trouxe esse gráfico de número de infectados, que Pelotas figura sempre na parte mais baixa, e quando comparada com cidades de porte semelhante, como Blumenau, em Santa Catarina, a gente tem 44 vezes menos infectados. E na curva do número de óbitos, também a gente figura na parte mais baixa, apesar de não ser a cidade com o menor número de óbitos, mas quando comparada aqui com a cidade de Paulista, a gente tem 3,5 vezes menos óbitos. Nosso trabalho continua, a gente segue fazendo essa pesquisa através agora de um questionário quantitativo e qualitativo, que vai ser dirigido para a população de Pelotas, para poder entender melhor a influência do projeto. Agradeço pela atenção de todos. Esses são os componentes do grupo que fizeram o trabalho junto comigo e aqui estão as referências do trabalho.